Pessoal, semana 1, PET 2. Tá bem interessante essa semana 1. O tema é o conto, né? Aliás, são duas semanas aí que a gente vai estudar o conto, que é um gênero literário, ou seja, faz parte da literatura, né? E é um gênero gostoso, muito gostoso de ler, por quê? Porque são narrativas interessantes e curtas, né? Então, uma coisa que você começa a ler, você já quer terminar, e a gente lê assim, depende do conto, né? Tem contos enormes, por exemplo, João Guimarães Rosa tem contos gigantescos, mas geralmente os contos não são tão grandes assim, né? Porque senão não seria conto também, porque uma característica do conto é ser uma narrativa mais breve, certo? Mas assim, a gente consegue ler de uma vez, né? Meia hora no máximo, né? Ou uma hora de leitura. Mas geralmente, como esse aqui, por exemplo, a gente lê com 15 minutos, né? 10, 15 minutos. Então, é gostoso, né? É importante a gente dizer, né? Aqui as características do conto, né? Concisão, linearidade, né? E unidade, ou seja, uma coisa concisa, linear, ou seja, as coisas vão acontecendo uma depois da outra, né? Certinho. E ter uma unidade, ou seja, é bem, né? Não é aquelas coisas dispersas, não são cenas dispersas, né? Tudo muito como se fosse um bloco só, né? Que vai se desenvolvendo e logo termina, ok? Assim, tem poucos personagens, né? Então tem poucos personagens, o tempo também é um tempo reduzido, o espaço é reduzido, né? Não tem muitas personagens, como eu falei já, e o enredo é bem tranquilo. Então assim, a gente vai ler então um conto aqui, né? Obviamente que eu não vou ler tudo aqui no vídeo, né? Vocês por favor leiam, tá? Tem que ler tudinho. E vale a pena a leitura, gente, tá? É interessante o conto, tá? É um escritor moçambicano, né? Para quem não sabe, Moçambique, eles falam a língua portuguesa também, né? Então é interessante a gente estudar autores de outros países que também falam português, né? Muito bem, o menino que escrevia versos. Então, esse é o título do conto. Então, assim, eu vou resumir aqui, né? Mas, por favor, leiam primeiro, antes de ver o vídeo, tá? Porque isso aqui eu vou falar, eu vou fazer spoilers, obviamente. Porque eu vou orientar vocês nas atividades, então, obviamente que vocês vão ter spoiler aqui. Então, leiam primeiro o texto, né, o conto, antes de assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Basicamente, a história é a história de um menino que escreve versos, né? Como o próprio título diz, ou seja, é uma família pobre, né? O pai é mecânico e, pelo que a gente percebe aqui, não é um mecânico bem sucedido, né? Não sei bem qual que é o contexto aqui, mas a gente sabe que mecânico, né, hoje em dia, não são profissionais que ganham bem, né? Não tem uma vida boa, assim, tem um ganho, assim, razoavelmente bem, né? Mas aqui, nesse contexto, parece que não. Então, a família dele é uma família pobre. E aqui, basicamente, os personagens é a dona Serafina, que é a mãe do menino. Tem o pai, que é o mecânico, né? O pai da criança, o mecânico. Que é um homem bastante rude, assim, bastante grosseiro mesmo, né? Não chega a ser um cara violento, né? Aqui, ó, tratava bem, nunca lhe batera, né? Achei interessante essa parte, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias, né? Ou seja, então assim, é um cara rústico, né? Como muitos homens são, né? Uma pessoa mais assim, grosseira, né? Uma pessoa que só entendia mesmo de motores de carro, de coisas assim mais que não tem nenhuma sensibilidade ou intelectualidade, né? E aí a gente vai ver então que esse pai, né, o pai do menino aqui, ele vai se contrapor ao menino que escrevia versos, porque ele vai achar que aquela aquela ocupação dele escrever versos é uma coisa extremamente assim para ele, né, uma coisa que inútil, não tinha nenhuma serventia, pior, né?
na mentalidade do pai, o que o menino estava fazendo era uma coisa assim, olha lá, mariquice, né? Mariquice aqui é no sentido de mariquinha, né? Tipo assim, uma coisa de... o cara que escreve versos não é muito homem, né? O cara que escreve versos Então, assim, aqui a gente vê, de fato, uma mentalidade machista do pai, né? Mas eu não diria nem assim, muito machista, assim, machista no sentido de que ele era uma pessoa rude, né? Nesse sentido, ou seja, um homem rude. Então ele via essas coisas, né? Literatura, coisas de livro, essas coisas. Ele via tudo isso como uma coisa assim que não acrescentava nada. E ele tem uma mentalidade muito mecanicista, digamos assim, no sentido, ele enxerga as coisas todas como se fossem um motor de carro, né? Porque ele está tão inserido nesse meio de mecânica que para ele as pessoas também é como se fossem às vezes um motor, né? Uma engrenagem. Aí ele vai dizer aqui, ó, o que está acontecendo com o menino, né? Será que ele está com o carburador entupido, né? Avarias dessas que a vida do homem se queda em ponto morto. Então, assim, a mentalidade do pai, há muito essa comparação, né, entre o ser humano e a máquina, o motor. Assim, isso quando o narrador ele narra a partir da perspectiva do pai, né? Isso é uma coisa interessante de se observar. O narrador ele vai narrando a história e a gente percebe que ele narra às vezes, né, pensando, entrando na mente daquela personagem, às vezes na mente de outro. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, né, lá, Serafina, você hoje cheira a óleo castrol, né? Aqui seria um perfume, né? Aí ela hoje até se comove com a comparação, um perfume de igual qualidade quanto mulher você quer sonhar, né? Então aqui a gente vê que aqui ele está falando da perspectiva dela, né? Da Serafina. Então é comum, né? Esse tipo de narração, onde o narrador ele traz pra gente aquilo que a personagem pensou, imaginou ali, né? Mas veja bem, isso não é primeira pessoa, isso é terceira pessoa, é tudo o narrador que fala, tá? É tudo o narrador que fala. Quando ele fala a mentalidade do pai, fala a mentalidade da dona Serafina, a mãe, traz a mentalidade do menino, traz depois a mentalidade do doutor, né? O outro personagem que vai aparecer, que é o doutor. Então vamos lá. O fato é que ele traz, então, leva o menino lá pro médico, porque achando que o menino tava ficando doente, né? Esse negócio de ficar escrevendo verso. Então a gente já percebe aqui um certo um preconceito, podemos dizer mesmo assim, com a literatura, né? Com a poesia. Ou seja, para aquela família rude, né? Que a gente percebe claramente que não valorizava os estudos ou nada que é intelectual, aquele hábito do menino, né, de escrever versos, aquilo foi uma coisa que a família estranhou, né? Achou que não estava normal, achou que o menino estava até doente, né? Há um certo exagero aqui, a gente percebe, né? Mas por quê? Porque o autor ele quer ressaltar essa ideia de que a literatura não é valorizada, tá? Essa ideia de que a literatura é muitas vezes vista como uma coisa inútil, uma coisa de pessoas que são sonhadoras, né? Que vivem no mundo da lua, esse tipo de coisa, e que ao invés de se preocupar com a realidade, com ganhar mesmo, trabalhar, né? Ganhar dinheiro, enfim, sobreviver, pelo menos, existe essa questão sonhadora, né? De ficar escrevendo versos. O que, né, se a gente parar para pensar um pouco, não está muito errado, né? Porque, claro, né, a literatura é uma arte, mas a gente tem que ser realista, né? Quem que vive de literatura? Quem que vive de escrever versos, né? Ainda mais hoje em dia, em que a literatura, a gente sabe, né? Infelizmente, a literatura hoje é uma das artes, né, das artes do belo, é uma das mais desvalorizadas, né? Porque depois que o cinema ganhou muita projeção, né? Depois que o cinema, que é uma outra arte, né, do belo, uma arte importante, depois que o cinema ganhou projeção com tantos efeitos especiais e um monte de coisa, o hábito de ler romances, né, contos, poesia principalmente, caiu muito em desuso, né? Assim, caiu bastante. Não, é só mesmo aquelas pessoas mais escolarizadas,
aquelas pessoas que realmente buscam ter mais cultura, né? Têm uma vocação intelectual, que realmente se preocupam mais com literatura, né? Porque as pessoas mais comuns dificilmente, né? Sempre foi assim, na verdade, né? Porque literatura precisa de leitura, né? Precisa de uma escolaridade maior. Mas só que assim, a literatura era mais bem vista, né? E hoje já não é tão bem vista mais. Tanto que a gente tá deixando de ter bons escritores, né? O Brasil, por exemplo, tinha muitos excelentes escritores, né? Não muito distante, por exemplo, no século passado, a gente teve Manuel Bandeira, Carlos Drummond, tivemos Clarice Lispector, Cecília Meirelles, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, certo? E, assim, esses autores Ariano Suassuna, né, que faleceu recentemente, esses autores já se foram, né? E a gente não vê falar muito hoje de autores novos, né, bons. Que eu sei que está vivo ainda é a Adélia Prado, acho que a Lígia Fagundes Telles, né, o Inácio de Loyola Brandão, acho que o Luiz Fernando Veríssimo também, que é um bom autor, está aí vivo ainda. Mas assim, não surge muitos autores bons, né? Por quê? Porque a literatura, infelizmente, está em decadência, né? A gente vê até pela questão da escola, né? Não se estuda muito literatura hoje. Não, pelo menos não no sentido clássico, né? O máximo que a gente tem é estudar o gênero literário, mas a gente não estuda, por exemplo, pelo menos o PET, pelo menos, não tem essa preocupação, né? De estudar as escolas literárias para entender o contexto da época, entender os autores. A gente faria esse estudo a partir agora do primeiro ano do ensino médio, né? Mas não dá para fazer isso por causa do PET. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Então, assim, é claro, veja bem, há dois exageros aqui. Se por um lado a família vê aquilo com muito maus olhos, né? O menino escrever poesia. Por outro lado, também a gente não pode cair no outro extremo de achar que pode se viver de poesia, pode se viver escrevendo verso. Não se vive, né, gente? Isso aí acaba sendo mais um entretenimento. E é difícil viver disso, né? É difícil viver disso. Essa é a realidade, ainda mais nos dias de hoje. Então, enfim. Aí o fato é que eles acham que o menino é doente, pede para o médico examinar, mas aí o médico fala, não, mas se ele está ficando louco, então aqui não é nenhuma clínica psiquiátrica, né? O médico ele trata de outras coisas, ele não é psiquiatra, ele não trata de doenças mentais. Muito bem, aí o fato é que a mãe insiste, o médico guarda o caderninho de poesia. Resultado, o médico gosta muito das poesias, vê que o menino tem talento para escrever, né? Inclusive, é interessante, né, a linguagem poética, né? Eu achei muito interessante esse diálogo aqui, né? Nossa, eu fiquei até bem assim, poxa, o médico pergunta pro menino se dói-te alguma coisa, o menino responde, dói minha vida, doutor. É forte isso, né, se a gente parar pra pensar, né? Dói minha vida. Ou seja, a dor que o menino tinha era a dor de viver, ou seja, os problemas que ele tinha, os conflitos interiores dele, provavelmente, que ele tinha muitos, que ele provavelmente colocava nos versos, né, ali. E era, inclusive, talvez isso também que a família estranhou, né? Mas o que você está escrevendo, menino? Você está escrevendo umas coisas estranhas, né? Escrevendo, ou seja, colocando para fora, né? Porque a poesia é isso, o autor coloca para fora de tudo que você sente. Então existe a poesia como uma válvula de escape, né? Onde tudo vai saindo ali, os sentimentos às vezes mais escabrosos, né? Mais estranhos, às vezes podem sair, né? Nos poemas. Então, obviamente que isso a família estranhou. O fato, então, para terminar o conto, né? Aí, como eu falei para vocês, aí vem uma questão imaginária do autor, né? Ou seja, o autor ele quer ressaltar a literatura. O objetivo do autor desse conto é isso, mostrar que a literatura deveria ser valorizada. Então, ao mesmo tempo, é uma crítica às pessoas que não valorizam a literatura e, ao mesmo tempo, uma exaltação da literatura. Então, assim, o médico ele gostou tanto da poesia do menino, né? Que aí, quando o menino volta no consultório, ele pergunta se o menino tem mais verso, o menino responde que sim, e depois ele fala para a mãe, não, realmente o menino está doente, vai ficar aqui comigo e tal, mas na verdade ele pegou o menino para ele, digamos assim, ficou cuidando do menino, mas na verdade para que o menino ficasse lendo poesias para ele, né?
até ele acabou de trabalhar, parou de trabalhar, né? Hoje, quem visita o consultório raramente encontra um médico, né? Pra você ver. Então, assim, aqui a gente percebe essa meio que, vamos dizer assim, viagem do autor, né? Para ressaltar que no mundo que ele gostaria que existisse, as pessoas não trabalham. A ideia é essa, né? As pessoas trabalham tanto, né? E deixam de aproveitar coisas tão belas como a literatura, né? A apreciação de um poema, enfim. Eu particularmente acho que isso é um pouco romântico demais, né? Pensar dessa forma. Mas eu entendo que o autor ele quer ressaltar essa ideia de que as pessoas também não valorizam mais aquilo que é bom, né? E a literatura é algo bom. A boa literatura, é claro, né? Não é qualquer coisa, né? Mas enfim, é interessante, né? Essa ideia do autor. Então vamos lá às questões. Então, gente, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você já sabe, né? Toda narrativa ela tem um protagonista e um antagonista. Para falar em termos assim, que a gente conhece mais, o protagonista seria o herói da história, digamos assim, ou o personagem principal, aquele que vai sobressair na história, né? Tudo gira em torno dele. Ele é o protagonista, é o personagem principal. O antagonista é aquele que vai se, como o próprio nome diz, antagonista, ou seja, que vai ser contrário ao protagonista. É o vilão da história, né? Veja bem, pode ser, não é, aqui a gente não pode usar esse termo herói e vilão, porque isso a gente usa mais para narrativas onde você tem claramente ali um lado que representa o bem e um lado que representa o mal, né? Aí a gente usa esses termos, o herói e o vilão. Não é o caso desse ponto, né? A gente não pode dizer que o pai é o mal, que o pai é mal, né? E o menino que é o bom. Mas existe essa ideia, né? Ou seja, o menino é aquele que é o protagonista, né? O menino que escrevia verso, ele é o protagonista, ou seja, tudo gira em torno dele, certo? A história se desenvolve porque ele começa a escrever versos, né? E aí surge todo o conflito ali, a família acha que ele tá ficando doido, né? Que aquilo não é uma coisa boa, etc. Então ele é o protagonista. E o antagonista é aquele que vai se antepor a ele, ou seja, aquele que vai oferecer uma resistência a ele, ao que ele está fazendo, e vai gerar todo o conflito. Então, esse antagonista é quem? É o pai, né? É o pai, principalmente, mas até mesmo a mãe, né? A gente percebe que até mesmo a mãe, ela também não... Mas, assim, o que mais se contrapõe ao menino aqui é o pai, né? Que era mais rude, enfim, mais bruto mesmo. Então, bruto aqui no sentido de rude, né? A gente viu que ele não era violento, ele não batia, não era aquela espécie de homem, né? Mau caráter que realmente bate na mulher, esse tipo de coisa que é horrível, né? Mas não chegava a tanto, né? Embora ele achasse que o menino, embora a gente perceba a mentalidade bem machista do pai, né? Na verdade, o que eu achei mais machista nele foi ele falar que o menino, ao invés de estar escrevendo poesia, devia estar mexendo com as meninas já, devia estar pegando as meninas, né? Isso é um absurdo, né? Ou seja, um pai que tem essa mentalidade, ou seja, na mentalidade dele, o menino devia estar aí tratando as meninas como um objeto sexual e ele se divertindo com isso, né? O menino, provavelmente, ele tinha uma alma mais sensível, mais poética, certamente que não via as coisas dessa forma, né? Até porque é um menino também, né, gente? É um menino, então isso que é mais chocante. Um pai já dizer isso pro menino, então... De um menino, né? Parece que o pai é muito equivocado nesse sentido, mas vamos lá. Aí, a questão das personagens, né? Então, assim, a gente viu que existem os personagens principais e existem as personagens secundárias ou coadjuvantes, né? Então, assim, toda a história tem um protagonista, um antagonista e tem os outros personagens que vão girar ali, vão ficar em volta ali, digamos, dos dois, né? No caso aqui, quais seriam os personagens secundários? Se o menino é o protagonista e o antagonista é o pai, então a mãe e o médico, a dona Serafina e o médico serão os coadjuvantes, né? E vocês reflitam um pouquinho qual seria o papel desses personagens nessa narrativa. O conto é uma narrativa geralmente curta, né? Como a gente viu. Isso, a partir de um único motivo, ou seja, acontece alguma coisa, né? E essa coisa faz com que tudo
se desenvolva em torno dela, né? É o único motivo. Então, qual que é o evento que desencadeia as ações da personagem protagonista? O evento desencadeia as ações da personagem protagonista, certo? Então, acontece alguma coisa e a personagem protagonista vai começar a fazer outras coisas, certo? Então, observem bem isso. Lembrando que o protagonista é o menino que escreve versos, né? O objetivo da personagem protagonista representa seu objetivo de desejo. Assim, ao ser afastado dele, instaura seu conflito. Então, veja bem, aqui não é o conflito ainda, né? Ou seja, quando o menino começa a escrever versos, aqui é o motivo, né? E isso vai desencadear as ações. Mas aqui ainda não tem conflito. O conflito surge quando, então? Quando esse desejo dele de escrever versos e tal começa a ser contrariado, né? Então, qual que é o conflito do personagem principal? Basicamente, eu acabei de falar. O fato de o menino escrever versos incomoda bastante seu pai. Por quê? Aí vem a questão que eu falei para vocês. Aí vocês têm que pensar aqui no pai, né? Quem que é esse pai? Qual que é que personagem que é esse? Né? O que ele busca? Qual que é a mentalidade dele? Né? Então é uma mentalidade muito diferente da mentalidade do filho, né? E essa mentalidade diferente vai incomodar muito ele, né? Ou seja, ele não foi, provavelmente ele tem uma percepção diferente da vida, né? E como eu falei para vocês, uma pessoa muito rude, machista, né? No sentido de achar que homem tem que, em vez de ficar escrevendo verso, tem que ir lá mexer com as meninas. Homem não pode ter sensibilidade, né? Porque a poesia exige sensibilidade, né? Ele acha que isso é coisa de mulher, coisa de mariquinha, vai dizer ali. Mariquice, né? A palavra usada. Então, mais ou menos por aí. Aí é que depois a questão é falar do clímax, né? O clímax é o ponto máximo, né? O ponto máximo da história. Por quê? Quando acontece um conflito, vão acontecendo outras coisas, aí chega uma hora que o negócio atinge um cume, ou seja, chega no ponto assim, principal mesmo da coisa, não tem mais por onde ir, né? Então atinge um clímax, é o ponto máximo. E a partir depois do clímax não tem mais acontecimentos, assim, não tem mais nenhuma ação, um problema que vai surgir, não. Depois do clímax você já tem um desfecho, né? Então, assim, o conto, toda a narrativa é assim, né? Mas o conto por exemplo, num romance isso pode acontecer, às vezes, de num capítulo ter um clímax, aí desfecha, mas depois continua a história, né? Vai começar outros problemas e continua, né? Não é o caso do conto, porque o conto vai terminar a mesma história depois do clímax, tá? Então, qual que é o ponto máximo, ou seja, da história aqui? Quando que ocorre o clímax nessa narrativa? É porque o médico sugeriu que o menino fosse internado em sua própria clínica. Aí a gente vê aqui qual era o objetivo do médico, né? Então, assim, a gente viu lá que não foi por causa de querer ajudar o menino mesmo, né? No sentido da saúde do menino, mental do menino, né? Na verdade, ele constatou que o menino não tinha doença mental nenhuma, né? Então, por que ele quis que o menino ficasse internado na sua própria clínica? O objetivo foi outro, né? Aí depois o desfecho, né? O desenlace, ou seja, quando tudo se resolve, qual a situação estabelece a resolução do conflito? Então, como que é resolvido a ideia lá do menino que estava tendo problema, porque, né, a família achou que ele tinha problema, que estava escrevendo verso, etc. Como é que foi resolvido esse conflito, né, da família ver com maus olhos, querer curar ele, digamos assim, né, da sua poetice, né, sei lá como que seria doença, seria uma doença, né, no sentido médico, né, falando no sentido patológico, né. A narrativa tem um final esperado ou surpreendente? Explique. Parece que é surpreendente, né? É surpreendente, porque é só no final aí que a gente percebe, né, qual que é a intenção do médico. Então, essa intenção do médico, ela realmente surpreende, né? Então, explica aqui a partir dessa intenção do médico. Depois a 4, a questão do tipo de narrador, né?
Quanto ao narrador, o conto, o menino escreve, a história é contada por alguém que não participa da história. Exatamente, é terceira pessoa, tá? Quando não participa. Porque quando participa, tem que ser primeira pessoa, né? Porque para fazer parte da cena, você tem que narrar em primeira pessoa. Não é o caso dessa história. Então, como se classifica esse tipo de narrador? Que outras características lhe são conferidas? Então, aqui, gente, é o narrador. Vou falar para vocês já a resposta, tá? É o narrador onisciente, ou seja, é aquele narrador que narra tudo, ele sabe tudo que os personagens pensam, ou seja, ele sabe de tudo. O onisciente é isso, é o narrador que sabe de tudo e por isso ele consegue narrar tudo, né? Consegue dizer o que aconteceu, sabe tudo o que aconteceu e sabe inclusive o que as personagens estão pensando, certo? Sobre o foco narrativo, é correto afirmar que aí justamente foco narrativo. Então aqui eu acabei de falar, né? Está em terceira pessoa, o narrador é protagonista, o narrador é o médico, amanhã é o narrador principal. Trata-se de um contexto que... Não, muito fácil essa, né? Já falei praticamente explicando a questão número 5. De acordo com o texto, é correto afirmar. Aí aqui é essa questão que eu já falei bastante ali, né? A questão da literatura, da valorização da literatura, como é que a literatura é vista nos dias de hoje, né? Ou seja, a importância da literatura e essa questão da literatura enquanto literatura e, digamos assim, dinheiro, né? Essa questão de ganhar dinheiro, né? Hoje a gente vive num mundo muito mercadológico, né? Tudo é feito no sentido de ganhar dinheiro, né? Ah, por que você está na escola? Ah, porque eu quero ter um emprego bom, quero estudar para ter um emprego bom. Então, assim, essa ideia de tudo girar em torno do mercado, né? Da questão financeira, econômica, né? Então, muitas vezes a literatura ela também é cobrada por isso, né? Ah, mas o que você vai ganhar escrevendo verso? Né? O que é poesia? A questão da utilidade também, né? Ah, poesia serve para quê? Né? Porque coisa inútil ficar escrevendo poesia, lendo poesia, por que isso vai resolver na minha vida? Né? Então, assim, é claro, né? É igual, mas veja bem, é porque a mentalidade é muito materialista, né? Então, para a mentalidade utilitarista e materialista, de fato, né, literatura, né, até mesmo religião, um monte de coisa fica como sendo uma coisa assim inútil e que não tem nenhuma serventia. Mas, né, se a gente olhar com outros olhos e ter um olhar mais profundo, né, não materialista, eu diria, porque acho que quando a gente fala de arte mesmo, né, a arte do belo, né, a literatura é uma arte do belo, ou seja, não sei se vocês já ouviram falar de artes do belo. São as 7 artes, né, que a gente fala, né? Música, literatura, cinema, dança, pintura, escultura e tem mais uma. Não sei se é o teatro mesmo. Bom, enfim, basicamente essas são as artes do belo, né? Ou seja, qual que é o objetivo da arte, né? Não sei se vocês já estudaram isso na matéria artes, né? Mas a arte ela é feita para mexer com nossos sentimentos mesmo, ela é feita principalmente, né, para elevar a nossa alma. Então, assim, a questão da arte parte do princípio de que o ser humano ele não é um animal econômico, simplesmente um animal mesmo, como os outros animais, né? A arte só pode ser feita por quem tem intelecto. E não só por quem tem intelecto, mas por quem tem alma, né? Ou seja, alma intelectiva. Então, assim, no fim das contas, o objetivo da arte é elevar a alma da pessoa, né? Então, é óbvio que quem tem uma mentalidade materialista, utilitarista, né, vai ver a arte muitas vezes só como um produto, né? É o que está acontecendo no mundo de hoje, né? A música é um produto, né, do mercado fonográfico. O próprio cinema hoje virou uma coisa assim só de espetáculo, né? Mas não tem essa questão mais profunda de fazer o ser humano pensar, de levar a alma, né? Trabalhar os valores humanos. Então, por exemplo, essa alternativa C aqui, ó, achei interessante essa alternativa C. A literatura ameaça
as classes dominantes e por isso o doutor procura meios para controlar a produção do menino. Isso aqui é... Um marxista, se vê essas alternativas aqui, é capaz de marcar essa, né? O marxista, porque ele acha que a sociedade é dividida em classes, onde uma classe domina a outra, né? Então, assim, o doutor, como ele, ao invés de pegar o menino e falar, nossa, o menino ele escreve muito bem, vamos publicar os poemas dele, vai lá. Não, pega o menino, digamos assim, fica com o menino só para ele, para se desfrutar do trabalho dele, né? Então isso seria uma forma de controlar a produção do menino, né? Veja bem, essa leitura é possível se você tem uma mentalidade marxista, né? Mas não é isso que o autor quer mostrar aqui. Claramente a gente vê que não é isso, né? Então é outra alternativa aqui, né? Espero que vocês pensem então sobre tudo isso que eu falei para responder. Então chegamos ao fim da semana 1 do PET 2.